Olá, tudo bom? Passando aqui para compartilhar algo diferente hoje com você. O Senhor colocou no meu coração para nós estarmos conversando algo relacionado aos processos que eu passei desde o momento da minha conversão. Desde o princípio da minha entrega, da entrega no meu coração, da entrega dos meus caminhos ao Senhor, Ele tem me restituído de várias formas. Ele tem restituído a minha família, Ele tem restituído meus contatos, meus amigos, Ele tem restituído a parte financeira, a parte emocional, principalmente a parte espiritual, que estava muito abalada. Uma das questões da minha vida, uma das batalhas quais eu travei durante longos anos, foi o consumo e uso de drogas, o vício propriamente dito. E dentro desse campo eu gostaria de abordar algumas questões, alguns processos que eu passei e que de alguma forma pode ser até que venham soar como talvez quebra de paradigmas para muitas pessoas. Eu convivi aproximadamente 14 anos envolvido com uma infinidade de substâncias, começando pelo cigarro, começando pelo álcool, que são as duas principais, as duas de mais fácil acesso. Fui conhecendo, fui evoluindo, conheci a maconha, conheci a cocaína, conheci as drogas sintéticas, conheci até mesmo o crack. E durante muito tempo eu achei que aquilo realmente fazia parte da minha vida. Eu achei que aquela euforia, toda aquela situação que eu passava, naquelas rodas de amigos a quais me cercavam naqueles momentos, onde nós estávamos realmente dedicados àquela prática, eu achei que realmente aquilo fosse a essência da minha felicidade. Eu me julgava ser livre por poder fazer o que eu queria. Eu me julgava ser livre por poder beber o que eu queria, a hora que eu queria, sair para as festas da forma que eu queria, eu poderia usar das melhores drogas, eu coloco entre aspas, porque quando nós estamos no mundo, quando nós estamos vivendo os anseios que esse mundo prega que seja o correto, nós julgamos que existem alguns tipos de drogas, umas melhores que a outra. E na verdade hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sei que na verdade não existe melhores, eu sei que existe uma pior do que a outra. Durante todo esse meu convívio, os meus grupos de amigos, as pessoas com qual eu me relacionava, todas elas de alguma forma estavam envolvidas com o uso, com o comércio, com o uso passivo muitas vezes, mas todas essas pessoas elas se relacionavam com uma forma muito tranquila em relação a isso. Poucas reflexões enquanto eu estava vivendo nesse mundo eu fiz em relação ao como eu estava verdadeiramente, o que me fazia buscar isso, qual era a fuga que eu estava buscando no momento em que eu ia atrás das drogas. Se aquelas minhas saidinhas que eu ia, seja ela para um pagode, para um samba, para um sertanejo, para as festas de música eletrônica, que foram as que mais me trouxeram problemas relacionados a esse assunto, eu observava que as pessoas elas buscavam algo e que não encontravam naqueles momentos. Elas estavam o tempo todo em busca de algo, assim como eu estava o tempo todo em busca de algo. E algumas semanas atrás eu estive conversando com um amigo, tive a oportunidade de estar conversando com ele em relação a essa questão, levando o meu testemunho na Rede Vertical, uma rádio cristã aqui da cidade. E ele me trouxe uma reflexão que eu nunca havia pensado nessa vida. Inclusive, um abraço, Fabiano. Ele me trouxe algo que um amigo dele havia ministrado para ele um dia que eles passaram na frente de uma balada, numa casa de shows, algo do tipo. E ele observou as pessoas que estavam naquela fila, comumente nós vemos. Ele comentou naquele momento: quantas pessoas estão em busca de Deus aqui? Quantas pessoas estão procurando Deus? E a partir do momento quando eu recebi essa mensagem através da vida do Fabiano, eu comecei a observar que, na verdade, essa é a grande chave das coisas. Quando a nossa vida ela começa a perder o sentido, quando nós não conseguimos mais encontrar o sabor, encontrar a cor nela, encontrar a luz nela, nós começamos a terceirizar a nossa felicidade, nós começamos a terceirizar as nossas emoções, as nossas alegrias, os nossos sentimentos, tudo isso ele passa a ser terceirizado. E essa terceirização, nós acabamos, como o próprio nome já diz, nós acabamos contratando algumas outras fontes que podem ser que venham atrair essa felicidade.
E realmente, durante muitos anos eu achei que essa fosse a real fonte de felicidade, a real fonte de alegria. Por eu ser livre, poderia usar o que eu queria, poderia beber o que eu queria, eu achava que realmente aquilo dali era algo que eu poderia levar para o resto da minha vida. Eu cheguei a fazer planos na minha vida de que eu conseguiria usar todas aquelas substâncias com qual eu me relacionava, eu conseguiria usá-la para o resto da minha vida, eu conseguiria impor isso para a sociedade, que seria algo normal, pois eu levantava essa bandeira, pedia frequentemente a legalização das drogas, pedia frequentemente a liberação do consumo em áreas públicas, o comércio das drogas propriamente dito. Inclusive, eu formulava na minha mente algo relacionado aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos e eu formulava algo na minha mente que eu iria disciplinar e doutrinar eles dessa mesma forma. Então nós teríamos algumas experiências juntos em relação a drogas. E eu comecei a observar que as pessoas que me cercavam, da mesma forma, elas estavam tanto quanto eu perdidas naquele momento. Imagina uma pessoa fazendo planos de uso de droga com os próprios filhos, achando que aquilo ali fosse normal e tudo mais. Você pode estar pensando assim, meu Deus, mas é muito doido, isso aí é um em 1 milhão. Você pode estar errado, meu irmão. Você pode estar errado. Muitas pessoas. Nós andávamos num grupo de 30 pessoas mais ou menos, frequentávamos as festas de todos os tipos aqui na minha cidade, próximo. Aqui nós temos Balneário Camboriú, nós temos Florianópolis, nós convivíamos nesse meio das festas. E pessoas que durante a semana estavam dentro das suas casas, junto das suas famílias, pedindo, clamando para chegar ao final de semana para que pudesse se largar aos anseios desse mundo. E dentro desse se largar aos anseios, a gente começa a entender o porquê que as pessoas vão buscar. Existe um vazio existencial muito grande hoje, quando nós vivemos fora da presença do Senhor. Isso não é novidade para ninguém, qualquer pessoa que fale de Deus para você vai falar sobre esse vazio existencial. O problema é que para esse vazio existencial, o mundo ele vai sugerir várias possibilidades para nós estarmos preenchendo ele. E eu procuro usar um exemplo que é como se fosse um quebra-cabeça que falta somente uma peça. E essa peça, ela, por exemplo, um formato triangular, e nós temos um formato quadrado nas nossas mãos. E nós tentamos, de todas as formas, encaixar essas 2 peças que têm formatos distintos. Obviamente elas não se encaixam. Obviamente vai causar muita frustração nas nossas vidas. É óbvio que nós vamos perder tempo nas nossas vidas, nós vamos estar exigindo algo ali que não vai adiantar de nada nós estarmos forçando, tentando empurrar aquilo, porque aquilo não vai preencher esse vazio, esse espaço que nós temos ali. Esse espaço, como eu falei mesmo agora há pouco, ele é preenchido somente pelo Senhor nas nossas vidas. E como eu não conseguia encaixar essa peça na minha vida, eu começava a trocar essas peças, começava a buscar em outros locais, começava a variar o uso das drogas, começava a variar os locais qual eu frequentava, eu começava a variar as minhas companhias até mesmo que todas elas dentro de um mesmo contexto, que o que reunia essas pessoas realmente era o uso de drogas, era o consumo delas. Então nós usávamos a desculpa, vamos se encontrar hoje, vamos conversar, vamos rir e tal, vamos se divertir. Na verdade era um pretexto para que nós estivéssemos nos entupindo com o uso de alucinógenos. E é mais comum do que você imagina hoje. Não é difícil de você encontrar rodas de amigos que passam durante anos se encontrando somente pelo único motivo: se encontrar para o uso das drogas. E foi isso que eu vivi durante toda a minha vida. E eu passei a entender que, na verdade, aquilo ali era a partir do momento de desenvolver, eu comecei a entender que aquilo dali estava gerando uma dependência. Eu entrei nesse processo de uso, de consumo, de euforia pela liberdade. E chegou um momento da minha vida que eu entendi que aquilo dali passou a ser uma prisão. Então trocou os valores, inverteram seus valores. E aí eu comecei a lutar contra aquilo. Eu creio que tem muita gente que pode ser que esteja assistindo esse vídeo agora, nesse momento, que está no meio dessa luta. E eu vou falar para você como é que foi o processo para eu conseguir largar. Se demorou muito, se demorou pouco, como é que foi? Eu acompanho várias pessoas e tive o prazer de participar da vida de várias pessoas que passaram por esse mesmo processo que eu. Meu testemunho, para a honra e glória do Senhor, ele tem edificado muito a vida das pessoas. Eu espero que da mesma forma venha edificar a sua vida ou a vida de alguém que necessite ouvir essa mensagem. Eu conheço pessoas que passaram anos dentro de clínica de recuperação. Eu conheço pessoas que se medicaram aos extremos, substituíram as drogas inaláveis, substituíram as drogas
injetáveis, todas elas, por comprimidos, por remédios, bandejas e caixas de remédio para conseguir ficar sem esse consumo. Como é que aconteceu o processo da minha vida? O processo da minha vida ele veio através de uma mensagem somente. E eu quero compartilhar ela está em Romanos 12, eu vou compartilhar e a gente já vai retornar para a minha vida. Ela diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu li na NVI aqui. Quando me falaram esse versículo, no início do meu processo de conversão, eu comecei a entender o quão sério e quão profundo era essa questão aqui. Então eu comecei a observar como é que pode ser tão profundo e como é que pode ser tão fácil para muitas pessoas conseguir se livrar dessas malditas drogas, desses malditos vícios. Eu comecei a fazer uma reflexão em cima desse texto. E eu comecei a observar que ele diz o seguinte: para que nós não devemos nos moldar conforme o mundo diz que é o correto para nós fazermos. Então, se nós vamos para o meio em que eu vivi, o meio de que tantas pessoas vivem, era comum se me encontrar na sexta-feira, já pegar uma buchinha de cocaína, comprar uma caixa de cerveja, uma garrafa de vodka, alguns energéticos. E como nós usávamos aqui na cidade, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Quem tem limite é município, a gente vai para frente. Eram expressões que nós usávamos na época, que eu usava. Infelizmente eu tenho alguns amigos que ainda vivem nessa rotina, nessa vida, e eu creio que em nome de Jesus, muito em breve eles serão resgatados também, assim como eu e assim como muitas pessoas já foram. Eu comecei a entender que eu não poderia mais me moldar conforme o mundo ele exige que a gente se molde. Eu comecei a entender que eu precisava renovar a minha mente, eu precisava transformar a minha mente para que eu conseguisse me libertar dessas coisas que me faziam mal, dessas coisas que me afastavam da minha família. Toda a minha família sabia que eu usava drogas, eles fingiam não ver. Eu chegava em todos os locais exalando cheiro de maconha. Eu chegava nos locais e todo mundo já começou a aceitar, de tão frequente que ficou aquilo e tantas decepções que eles tiveram com a minha vida, eles começaram a aceitar. Como se o Felipe não tem mais jeito. O Felipe não adianta, vou reclamar do quê? Não vai mudar nunca. Quantas vezes eu escutei isso? E quantas vezes talvez você já tenha escutado isso? Eu comecei a viver de uma forma diferente. Eu comecei a entender que eu poderia retirar aquilo da minha vida. Sozinho não. Infelizmente sozinho não. Eu tentei isso por várias vezes. O que mais saía da minha boca era a expressão que eu não sou viciado. Eu não sou viciado, eu não preciso disso. Eu consigo ficar uma semana sem usar nada. E realmente eu ficava uma semana, chegava a ficar 2 semanas. Mas quando chegavam as 2 semanas eu tinha essa necessidade de extravasar, tirar aquilo tudo de dentro de mim. O que é isso se não o vício? O que é isso se não o vício? Eu trago essa reflexão nessa noite. O meu processo de libertação das drogas, ele veio em um dia. Para honra e glória do nome do Senhor, eu não precisei tomar um remédio, eu não precisei me internar, eu não precisei me ficar fora da sociedade, me extinguir, digamos dessa forma. Foi uma forma, quando eu entendi o princípio que a gente vê aqui, que Paulo ensina aos Romanos. Quando eu entendi que eu precisaria transformar a minha mente, renovar ela, para que eu fosse capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A partir desse momento eu entendi, tem alguma coisa aí, tem algo diferente que eu posso receber na minha vida. E a partir desse dia, que eu levantei minha mão, orei para o Senhor, entreguei a minha vida nas mãos dele, a partir desse momento, até o dia de hoje, eu nunca mais encostei um tipo de droga na minha boca, na minha vida. E de uma forma milagrosa, as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu entendi um outro princípio que a palavra nos ensina, que um abismo ele leva a outro abismo. Eu entendi que esse princípio que eu estava quebrando do vício, ele estava me levando para outro abismo, que ele estava levando para outro. Ele estava destruindo a minha família, destruindo o relacionamento com meus filhos, destruindo o relacionamento que eu tinha com a minha esposa. Nós estávamos separados no momento em que eu cheguei no fundo mesmo do uso das drogas. Ela não conseguia mais conviver comigo, assim como muitas pessoas não conseguiam conviver. As únicas pessoas que eu convivia eram as pessoas que realmente estavam na mesma condição de viciados, da mesma forma que eu. E diziam não ser viciados, até hoje eu sei que eles dizem não ser viciados ainda.
Mas essa mensagem ela pode ser para você. Deus pode estar usando essa mensagem nessa noite para trazer algo especial para você. Dizer que se você realmente quiser transformar, renovar a sua mente, a partir de hoje o Senhor Jesus vai estar contigo. A partir de hoje o Senhor Jesus ele vai estar de braços abertos esperando, assim como Ele me esperou, assim como Ele esperou várias outras pessoas que nós conhecemos em nossa volta. Você não vai precisar de remédio, você não vai precisar de clínica, você não vai precisar ficar reservado num espaço, preso em algum outro espaço, longe da sua família. O Senhor Jesus quer restaurar a sua vida. O Senhor Jesus quer fazer tudo novamente, novo. Ele quer restaurar, Ele quer renovar suas forças. Você precisa fazer uma escolha na sua vida. Essa é a verdade. Muitas pessoas falam, não, mas é muito difícil, eu preciso disso e tal, tal. Coloca nas mãos do Senhor. Se submeta a processos de libertação. Se você não frequenta igreja, se você nunca foi numa igreja, procure uma igreja. Procure entender, procure alguma pessoa para te aconselhar pessoalmente. Eu me coloco à sua disposição. Procure alguém para te aconselhar, para estar perto de você. Você vai começar a observar que as coisas vão começar a mudar assim como mudam na minha vida. O Senhor começou a restituir a minha vida. Trouxe de volta meus filhos, trouxe de volta a minha parte financeira que estava destruída, trouxe de volta a minha família, trouxe de volta o meu relacionamento com meu pai, trouxe de volta o relacionamento com os meus irmãos, quando nós estávamos todos afastados pelo fato de eu não conseguir mais conviver, eu não ver mais sentido. Muitas vezes eu até falava que eu era família, postava foto com família, fazia, sabe, aquela cena toda. Mas no meu coração, lá no íntimo, eu sabia que não era aquilo ali que estava me fazendo feliz, que eram as drogas que eu precisava depois que eu saísse da presença deles. Então, em nome de Jesus, coloca hoje a mão na sua consciência. Está atrelado muito a sua atitude, o que você vai querer fazer, da forma com que você vai querer passar isso. O que importa você saber nessa noite é que assim como Jesus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Você esteja pronto para transformar e renovar a sua mente, que vai ser como um passe de mágica. O milagre. Antes eu falava mágica, agora eu falo milagre. Milagre vai acontecer na sua vida se você permitir o Senhor Jesus entrar nela. Que Deus abençoe sua vida.